Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a estudar o segundo livro de Crônicas e nós vamos continuar a estudar neste capítulo 17 deste segundo livro de Crônicas. Nós temos retirado muitas lições acerca daquilo que Deus tem para nos dizer nestas páginas da Bíblia. Eu gostaria de começar aqui neste capítulo 17, no verso 1. Se você tiver uma Bíblia à mão, eu recomendava que pudesse abrir, talvez você queira depois sublinhar alguns textos que sejam significativos para si. Então recomendava que abrisse neste segundo livro de Crônicas, no capítulo 17, no verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Aqui, caro amigo, temos uma nota muito importante a respeito da vida de Josafá, filho de Asa. Foi um homem de Deus que soube honrar o Senhor em tudo. É verdade que ele teve as suas falhas, certamente, porém não como os outros reis, nem mesmo como o seu pai. Mas nós vamos continuar agora no verso 5 deste capítulo 17 e diz: O Senhor confirmou o reino na sua mão e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos dos seus postos ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias e Natanael, Miqueias, para ensinarem as cidades de Judá. E com eles os levitas, Simeias, Netanias, Zebadias, Azael, Semirimote, Jónatas, Adonias, Tobias, Tobed-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes, Elissamá e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Realmente neste texto reconhecemos que os recursos de Deus são ilimitados, são realmente variados. Deus utiliza aquilo que bem entende para alcançar aquilo que é legítimo e é um fim nobre. Todos os reinos da terra à volta do reino de Judá realmente ficaram com temor por causa do cuidado que o povo de Judá tinha para com Deus. E vemos também nestes textos que Josafá estabelece algo muito importante. Ele vai começar a estabelecer o ensino sistemático para o povo. Em vez do povo se deslocar a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, então ele envia pessoas às regiões onde o povo se encontra, para aí eles poderem conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Bíblia. E isso realmente faz uma grande diferença na nação de Judá. Eu creio sinceramente que quando o povo, seja ele de qual nação for, tem acesso à palavra de Deus e aplica esta mesma palavra na sua vida, isso faz uma grande transformação. Infelizmente, muitas pessoas falam acerca da Bíblia sem nunca a terem lido convenientemente. Há pessoas, por vezes, que têm grandes revoltas contra Deus, contra aquilo que é a palavra de Deus, porque muitas vezes tiveram ou líderes espirituais que foram realmente maus exemplos
ou tiveram pais, muitas vezes, que educaram de uma forma incorreta, traumatizaram essas pessoas e muitas vezes essas pessoas criaram ressentimentos contra Deus e contra a Bíblia, porque realmente a quem lhes ensinou acerca da palavra de Deus foram maus exemplos. Aquilo que eu tenho notado é que quando as pessoas são confrontadas com a palavra de Deus de uma forma séria, de uma forma sistemática, quando entendem aquilo que a Bíblia diz, realmente começam a ter um encontro genuíno com Deus. E eu desafiava, talvez você que me está a ouvir, é um daqueles ouvintes que acha que ler a palavra de Deus não deveria de acontecer. Por vezes há pessoas assim que pensam que não deveríamos permitir que houvesse programas de rádio a falar da Bíblia, que houvesse a possibilidade das pessoas terem uma Bíblia para ler. Há pessoas que pensam que quanto maior for a ignorância, melhor. Eu tenho visto que é exatamente o contrário. Quanto mais informado o povo está, quanto mais elucidado as pessoas estão acerca da palavra de Deus, mais possibilidade a pessoa tem de fazer opções corretas. Então, creio que este exemplo aqui que vemos de Josafá é tremendo. A oportunidade do povo ter a Bíblia e o seu ensino direto nas mãos, diariamente ou frequentemente nas cidades onde se encontravam. Eu creio que esta é uma grande oportunidade que nós deveríamos de aprender. E é por isso que advogo que nas escolas onde as crianças estão é importantíssimo estar lá, nas escolas como uma disciplina de religião e moral, poderem aproveitar e ver a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Não uma mera disciplina que ensine a história da religião. Acho que isso é importante também. Talvez deveria ser uma disciplina à parte, mas não deixarmos de fazer chegar até às nossas crianças os valores fundamentais da ética, da vida, valores fundamentais de uma vivência em sociedade, valores fundamentais para a cidadania de qualquer povo, para a vida de qualquer nação. Então, Josafá tem aqui uma medida extremamente interessante. Talvez fosse interessante os nossos governantes a seguirem o seu exemplo, dando este mote à nossa nação, em que as pessoas tenham a Bíblia acessível nas suas mãos, através dos canais de comunicação social, através das escolas. Houvesse oportunidade realmente para as pessoas manusearem a Bíblia, mais do que outros manuais, poderem ter acesso àquilo que é a palavra de Deus. Ela é uma obra literária tremenda. Tem desde escritos poéticos, a escritura histórica, tem realmente relatos tremendos acerca de princípios morais e éticos que transformam qualquer sociedade que realmente valoriza e aprecia e estuda a palavra de Deus. Eu deixo este desafio para quem tem poder de decisão, talvez pegar nesta ideia que o Josafá pôs em prática e se calhar fazer o mesmo na nossa nação, promover ainda mais as Escrituras. Eu fico satisfeito que há pouco tempo atrás se promoveu na nossa nação a Bíblia manuscrita e houve realmente uma adesão tremenda de todas as vertentes da sociedade, desde governadores, presidentes de Câmara, os deputados e ministros, realmente se envolveram neste processo de escrever um texto bíblico à mão. E eu acho que devemos prosseguir neste caminho de trazer a Bíblia para as mãos do povo, trazer a palavra de Deus para aqueles que realmente necessitam dela. Mas continuando a ver aqui, retirando o exemplo de Josafá para a nossa vida, vamos continuar a ler o verso 11 e diz: alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, de prata como tributo, e também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazém em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1000, o chefe Adná, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Jeoná, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zincri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens tinha 200.000 homens valentes. De Benjamim
Eliade, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com ele 80.000 armados para a guerra. Estavam estes ao serviço do rei, e fora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas de todo o Judá. Josafá realmente tinha um poderoso exército agora, porém ele não podia confiar na força das armas, pois ele sabia que haveria exércitos sempre mais poderosos que o dele. A confiança que ele tinha em Deus era a maior arma que ele possuía, e era realmente aquilo que poderia dar estabilidade e segurança à nação de Judá. Chegamos assim ao capítulo 18 deste segundo livro de Crônicas e vamos continuar a ler o verso 1. Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. E Acabe, o rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo com o teu povo. Iremos contigo à peleja. Aqui vemos Josafá aliado com Acabe, rei de Israel. Conforme vamos ver no que se segue, esta aliança entre Josafá e Acabe não foi lá muito sábia por parte de Josafá. Não sei se você está lembrado quem é realmente Acabe. Acabe era casado com Jezabel e foi provavelmente um dos piores reis com a sua esposa que governaram a nação de Israel. Praticaram abominações terríveis. Jezabel mandou matar muitos profetas de Deus e realmente esta aliança que Josafá faz com Acabe não foi lá muito inteligente. No entanto, ele foi, de alguma forma, forçado a esta aliança, pois aparentou-se com Acabe, ou seja, houve um casamento entre o filho de Josafá, chamado Jeorão, com a filha de Acabe. E isso trouxe grandes complicações à nação de Judá, pois Deus estava a abençoar esta nação, enquanto a nação de Israel estava cada vez mais longe daquilo que era o propósito de Deus. Nós lemos no capítulo 21 do verso 5 deste segundo livro de Crônicas, que fica um pouco mais à frente e não chegamos lá, que diz que Jeorão, de idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mau perante o Senhor. Que este texto mostra claramente a razão por que Josafá se aparentou com Acabe. Ou seja, Jeorão casou com a filha de Acabe, e ele, em vez de seguir os caminhos do seu pai, Josafá, antes, pelo contrário, ele seguiu os caminhos de Acabe, do seu sogro, e isso trouxe consequências terríveis para a nação de Judá. Nós vemos aqui que é difícil haver um casamento, haver realmente uma associação entre pessoas que têm princípios diferentes. Aliás, a palavra de Deus nos exorta várias vezes que aqueles que são realmente tementes a Deus, que seguem os caminhos de Deus, não se devem casar com pessoas que são realmente afastadas e não querem saber nada acerca de Deus. E esse tipo de casamento, esse tipo de associação, esse tipo de ligação só vai trazer consequências terríveis para aquela família. Vemos que muitas vezes há pessoas que não respeitam este princípio das Escrituras. E é por isso que a palavra de Deus nos diz para não nos prendermos a um jugo desigual. E aqui a imagem que é trazida da agricultura, dos animais, esta ideia de um jugo, esta ideia de uma canga que está entre dois animais, que liga dois animais para um trabalho. Quando os animais estão em desigualdade, há então um trabalho mais penoso. O trabalho pode ser feito, mas o trabalho é mais penoso. Se junta, por exemplo, um cavalo com um boi, torna-se um jugo desigual. Há uma desigualdade nesse processo de trabalho. E esta mesma imagem é transportada para a vida espiritual. E a palavra de Deus nos diz que não pode haver a ligação entre a luz e as trevas. Quando isso acontece, realmente a vida familiar começa-se a desmoronar. Pois os princípios que
norteiam uma pessoa são distintos daqueles que a outra tem. E quando se passa a pensar na educação dos filhos, um certamente quererá que o filho tenha uma educação religiosa e o outro vai dizer, não vamos educar o nosso filho nos caminhos de Deus, antes pelo contrário, vamos ensinar-lhe outras coisas completamente distintas. E aqui, quando começa a haver conflitos de valores, conflitos de interesses, conflitos de orientação para a vida dos filhos, isso não é bom para a vida familiar. É exatamente por isso que a Bíblia nos exorta que aqueles que são filhos de Deus se casem com aqueles que são filhos de Deus também, para que não haja essa desigualdade de jugo, para que não haja uma relação entre a luz e as trevas, pois não pode haver essa junção. Então deixo este alerta, e aqui acontece que Josafá se teve de aparentar com Acabe. E o texto bíblico continua no verso 4 a dizer: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra de Deus. Apesar desta união que ele primeiro disse que saía com o rei Acabe à peleja, ele tem aqui agora algo interessante e sábio. Ele pede então ao rei Acabe que antes de saírem à peleja contra o inimigo em Ramote-Gileade, que realmente eles consultem a Deus, ouçam aquilo que Deus tem a dizer sobre este assunto. E esta aqui é uma marca de um verdadeiro cristão. Um cristão que se preocupa em saber qual é a vontade de Deus, realmente deve procurá-la em todo o tempo da sua vida. E Josafá aqui fez algo sábio. E o texto bíblico continua no verso 5. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixaremos de ir? Disseram eles: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, notemos agora bem aqui esta reflexão de Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultemos? É muito interessante ver esta reflexão de Josafá. Ele pede que se consulte o Senhor. Acabe vai, supostamente, chama 400 profetas. Estes 400 homens dizem: Sim, senhora, podem ir à peleja porque o Senhor é convosco. E Josafá percebe que aquele discurso destes profetas era um discurso que não vinha de Deus. E por isso mesmo ele pede: tragam-me alguém que vem de Deus, tragam-me um profeta de Deus, alguém que consulte realmente a Deus e que me diga aquilo que é a vontade de Deus. Josafá detectou realmente estes falsos profetas. É possível que estes profetas, estes 400, sejam os mesmos 400 profetas que mais tarde Elias tem de combater no monte quando faz aquele holocausto e pede a Deus fogo do céu. É bem provável que sejam os mesmos 400 profetas de Baal. E Josafá tenha-os identificado logo como sendo profetas de Baal e não profetas do Deus vivo e verdadeiro. Então respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda que podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fala o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes encornarás os ciros até de todos os consumires. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Aqui vemos este show-off destes profetas, este teatro todo montado destes falsos profetas que certamente estavam a criar uma grande pressão no rei Josafá. Eles estavam a exercer pressão para que Josafá realmente cedesse a sair à peleja com Acabe. Acabe reconhece que aquele profeta que ele chamou era realmente um profeta de Deus, mas ele não gostava muito de ouvir as verdades que tinha de ouvir. E por isso pôs de lado esse profeta, porque ele falava aquilo que era verdade a respeito dele.
E o verso 12 deste capítulo 18 continua: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz profetizam coisas boas para o rei. Sejas, pois, a tua palavra como a palavra deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja ou deixaremos de ir? Respondeu: sobre triunfarás, porque eles serão entregues nas tuas mãos. O rei disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Aqui vemos algo extremamente interessante. Acabe manda alguém buscar este profeta e encomenda-lhe um discurso. Diz para ele falar coisas boas a respeito do rei Acabe, para que não dissesse a verdade. Este profeta chega a Micaías e, no fundo, respondeu com ironia, dizendo exatamente o que os outros estavam a dizer, não dizendo aquilo que era realmente a palavra do Senhor. E Acabe percebeu isso. E é curioso ver que Acabe diz: eu quero que tu fales a verdade em nome do Senhor. O próprio Acabe não queria ouvir a verdade, mas diante de Josafá ele é confrontado com esta situação. E o verso 16 continua: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? E Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava na sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mau contra ti. Aqui temos este texto que mostra realmente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Acabe não queria realmente ouvir a voz de Deus, não queria dar ouvido àquilo que Deus realmente tinha dito, e ele saiu à peleja. Não ouviu o que Micaías tinha para lhe dizer, antes pelo contrário. Prendeu Micaías pensando que ele estava a dizer uma coisa contrária, até simplesmente para dizer um discurso errado e mau. Mas realmente Acabe iria viver aquilo que Deus tinha prometido. Iria viver aquilo que estava a ser declarado pela palavra de Deus. E nós podemos ver na continuação deste capítulo 18 aquilo que aconteceu. Acabe disfarçou-se de soldado comum e Josafá manteve as vestes reais. Acabe esperava dessa forma não ser morto na peleja, mas uma seta perdida, podemos dizer com muitas aspas, apanhou Acabe. No fundo, podemos ver que Acabe colheu aquilo que havia semeado. E este é um princípio importante nas Escrituras. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Todas as decisões que você tomar terão consequências na sua vida. Por isso, tome as decisões corretas e viva dentro das orientações de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.